Olá, boa tarde, alunos da segunda série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos. A nossa aula hoje é de matemática. Eu sou a professora Inês e hoje nós vamos dar continuidade ao que nós já havíamos começado sobre o estudo das possibilidades, né? Muito bem, até na aula passada nós fizemos uma aula de revisão, um fechamento, né? Dos assuntos que a gente viu lá das filas com repetição, sem repetição, dos anagramas e tudo mais. Muito bem. A partir de hoje, nós vamos começar a verificar as expressões matemáticas para o cálculo dos nossos probleminhas. Então, nós vamos começar hoje com a permutação, ok? Então, pegue o seu caderno do aluno, se você já pegou lá na escola ou se você baixou o PDF. Lápis, borracha, caneta para anotações, tá certo? E participe lá do chat, porque eu conto com a presença da professora Roberta, que vai me ajudar hoje. Boa noite, professora. Boa noite, professora Inês, tudo bem? Boa noite, pessoal, alunos, professores que participam das nossas aulas. Sejam todos bem-vindos. Então, hoje nós vamos usar as fórmulas, né, professora Inês? Os professores pediram tanto essas fórmulas que hoje a gente vai conhecer essas fórmulas. Vamos começar, professora Inês? Vamos. Então, por favor, eu quero que coloque o primeiro slide para eles na tela. O próximo. Muito bem. Nós vamos hoje começar com a permutação simples. Muito bem. Quando nós falamos em permutação simples, nós estamos falando sobre os elementos de um conjunto que vão formar agrupamentos que vão se diferenciar um do outro somente pela ordem. Aí você deve estar falando assim, mas professora, você já deu isso. Sim, já dei. Você tem toda a razão. Mas nós aprendemos a calcular apenas pensando nas possibilidades. Agora, a partir desta aula, nós vamos aprender as expressões matemáticas destes cálculos. Aí você deve estar perguntando, mas por quê? A resposta é fácil. Porque se você for prestar um Enem ou um vestibular, você vai se deparar com umas destas expressões. Então, é importante que você saiba calcular com e sem as expressões correspondentes. Certo? Muito bem. Então, nós vamos começar com a permutação simples. Quando a gente fala da permutação simples, nós estamos falando de P igual a N fatorial. Observa que existe este símbolo de exclamação. E você deve estar falando assim, fatorial é uma exclamação? Sim. E além de ser uma exclamação, ela é uma operação matemática. Ela é uma operação de multiplicação. Isto é, quando eu tenho N fatorial, eu vou ter multiplicação, tá vendo os pontinhos aqui da multiplicação, ó? Pois é, eu vou ter multiplicações que se iniciam no próprio número e estão sendo multiplicados pelos seus anteriores até chegar no número 1. Aí você fala assim, é verdade, eu já vi isso nas possibilidades da aula passada. É verdade. Muito bem, vamos ver então como que a gente vai resolver isso através de um exemplo? Então, por favor, o exemplo 1 na tela para eles. Neste exemplo, está escrito assim, de quantas maneiras distintas podemos posicionar os modelos Ana, Bruno, Carla, João, Maria e Pedro para captação de fotografias promocionais? Muito bem, pessoal. Então, comigo aqui. Até na aula passada, o que a gente fazia? Contava a quantidade de pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ótimo. Vou reagrupar essas pessoas em ordem diferente. Então, o que nós fazíamos? Colocávamos as 6 posições e a gente começava a pensar. Se eu tenho 6 pessoas, na primeira posição, escolho qualquer uma das 6. Perfeito. Usei uma, não dá para repetir? Para a segunda posição, sobram 5 pessoas. Usei 2, então vão sobrar 4 pessoas. Para a quarta posição, vão sobrar apenas 3. Depois eu só vou ter 2 pessoas e, finalmente,
uma na última posição. E nós aprendemos que isso a gente resolve com o princípio multiplicativo, certo? Até aí lembraram da aula passada? Espero que sim. Agora, nós acabamos de ver que se eu vou utilizar todas as pessoas para fazer agrupamentos diferentes, eu tenho uma permutação simples. E a permutação simples é calculada com n fatorial. Muito bem. Este n indica a quantidade de pessoas ou de coisas que eu quero trocar de posição. Quantas nós temos? Não são 6 pessoas? Ótimo. Então, no lugar do n, eu vou colocar 6 fatorial. E aí, qual que é a conta? Lembra, o fatorial é uma multiplicação que se inicia no próprio número dado e é multiplicado pelos seus anteriores, todos eles, até o número 1. Olha, gente, mas está igualzinho à linha de cima. E é verdade. É porque é assim que a gente calcula. E, finalmente, a gente faz a multiplicação, como a gente sempre fez, né? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720, que multiplica por 1, 720 maneiras diferentes de organizar esses 6 modelos para bater as fotinhos promocionais. Entenderam, pessoal? Então, quando você vai usar tudo do seu conjunto para calcular a quantidade de diferentes formas de organizar, nós temos o que se chama de permutação simples. E é calculado pelo fatorial. Isto é, filas, pessoal. Quantas filas de 5 pessoas podem ser formadas com eles? Muito bem. Aí embaixo eu coloquei a permutação, que é calculada pelo n fatorial, e a forma de calcular o fatorial, que é uma multiplicação iniciando pelo próprio número e terminando pelo 1. Quem quiser pegar o caderno do aluno, está lá na página 14, tá certo? Muito bem. Professora Roberta, quanto tempo eles vão ter para fazer essa atividade? Olha, professora Inês, como essa atividade é bem simples, eles vão ter 2 minutos. Ok, pessoal, então daqui 2 minutos nós retornamos. Voltamos do chat e eu quero saber tudo. Conta para mim, professora Roberta.
Olha, professora Inês, gostei de ver, viu? A maioria colocou aqui 120. Alguns colocaram outros valores, mas a grande maioria colocou 120. Vou falar algumas pessoas que fizeram isso. Por exemplo, a Evelyn, a Larissa, o Kaique, a Beatriz, o José, a Gisele e o Caleb. O Caleb falou que quando voltarem às aulas ele vai arrasar em matemática. Adorei isso, tá? Quero mandar um abraço também para os professores Reginaldo, Maurício, Gustavo, Guilherme, Gilmar, Edemilson e José Alberto. Obrigada pelo apoio com os alunos. E aí, professora Inês, dá 120? Muito bem, pessoal. Vamos lá, então, aqui comigo. Vou agora utilizar o que nós aprendemos nessa aula, certo? Nós aprendemos que a permutação é calculada com o n fatorial. Muito bem. Vamos contar quantas pessoas nós temos? Poxa, mas ele já falou aqui, ó, são 5. Não são 5? Então, eu vou calcular a nossa permutação com o 5 fatorial. Lembra, o fatorial inicia no próprio número e multiplica pelos seus anteriores até chegar no 1. Muito bem, feito isso, faz a continha. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Então, nós teremos 120 agrupamentos diferentes dessas 5 pessoas. E aí, tiraram a dúvida, pessoal? Será que sim? Bom, espero que sim, né? Muito bem, porque agora tem outra atividade para vocês. Atividade 2. Muito bem. Então, quem quiser, abre lá no caderno do aluno, página 16, que você vai encontrar. Preste atenção no enunciado. 7 pessoas, 3 meninas e 4 meninos entram em um cinema e vão ocupar 7 cadeiras. Uma pessoa em cada cadeira, colocadas lado a lado. Gente, isso é uma fila? É, né? Ótimo. De quantas maneiras diferentes essa ação poderá ser realizada se não houver qualquer restrição? Já dei uma dica da fila, hein? Muito bem. Professora Roberta, quanto tempo para essa tarefa? Olha, professora Inês, como é fácil também, 2 minutos. Muito bem, daqui 2 minutos voltamos. Capricha, pessoal. Voltamos do chat. E aí, pessoal, essa foi mais difícil? Professora Roberta,
Teve muita dúvida? Olha, professor Inês, não teve muita dúvida, não. A grande maioria colocou 5.040. Então, quero mandar um abraço aí para esses alunos. O Thales, o Marcelo, a Analice, Gabriel, Yasmin, Matheus, Camila, Rayane, entre tantos que tinham lá, tá bom? Quero mandar um abraço também para os professores que estão lá participando, agradecendo. Tem professor já falando que está esperando pelas próximas aulas. Então, quero mandar um abraço aí para o professor Manuel, professora Nádia, professora Edna, Magali, Adriane, minha xará, professora Roberta, professora Juliana, Ana Paula, Luciana, o professor Kleber lá do Galixo, da onde eu trabalhava, muito bom, e a professora Vânia. E aí, professora Inês, é 5.040? Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Pensando com calma. 7 pessoas. Veja bem, se ele está falando que não existe qualquer restrição, não importa se essas 7 pessoas são todas meninas, todos meninos, ou, como neste exercício, 3 meninas e 4 meninos. O que importa é que são 7 pessoas, certo? Então, eu vou calcular a minha permutação com o 7 fatorial. Então, lembrando, o fatorial é uma multiplicação que inicia pelo próprio número e multiplica pelos seus anteriores, todos eles sem falhar nenhum, até chegar no número 1. E agora a gente multiplica. 7 vezes 6, 42. 42 vezes 5, se eu não sei de cabeça, eu faço a continha. Melhor fazer a conta do que errar. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 4, 20, mais 1, 21. Muito bem, 210. Agora eu vou multiplicar pelo 4. 210 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu vou ter 840. Agora, vou multiplicar por 3. Muito bem. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 8, 24, mais 1, 25. Então, 2.520. Agora, vou multiplicar pelo 2. 2.520 vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, eu tenho aqui 5.040, que vou multiplicar por 1 e vai dar o próprio 5.040. E aí, pessoal, quem estava com dúvida, tirou a dúvida? Espero que sim, hein? Muito bem. Lembrando que nós estamos aqui ainda falando sobre a permutação. Muito bem. Vamos fazer mais uma atividade? Então, atividade 3 na tela para eles. Pessoal, por favor. Prestem atenção. Lá na página 17 do caderno do aluno, você vai encontrar essa atividade. Está escrito assim: em uma arquibancada, há 12 pessoas sentadas. Na fileira de trás estão 5 homens e uma mulher. E na da frente estão 4 homens e 2 mulheres. Entre as pessoas deste grupo, 2 da fileira da frente usam óculos. E 2 homens da de trás também. Pensando apenas nas pessoas desta fileira, de quantas maneiras elas podem trocar as posições entre si sem qualquer restrição. Preste atenção que aqui eu vou dar umas dicas. Ele está falando que tem a fileira de trás e tem a fileira da frente. Correto, pessoal? A pergunta é, pensando nas pessoas desta fileira, de qual? Da de trás, ok? Porque a última frase que ele falou são 2 homens da fileira de trás. Então, pensando nesta fileira de trás, aonde nós temos 5 homens e uma mulher, a pergunta é, de quantas maneiras elas podem trocar as posições entre si sem qualquer restrição? Certo, pessoal? Entenderam a dica?
Muito bem, eu sei que vocês entenderam sim. Professora Roberta, quanto tempo eles vão ter para fazer essa continha? 2 minutos também, professora Inês. Então voltamos em 2 minutos, pessoal. Capricha. Voltamos novamente dessa terceira atividade. E aí, professora Roberta, tiveram muitas dúvidas? Não, professora Inês, a maioria respondeu 720. Algumas dessas pessoas, Fernanda, Maria Vitória, Bárbara, Ana Júlia, João Vitor, Rodrigo, Clara e Ricardo. E quero mandar um abraço para os professores, para a professora Karen, Gláucia, Cláudia, Rafael, Kleber, Fernanda e Heloísa. E aí, professora Inês, é 720? Muito bem, pessoal. Eu dei aquelas dicas para vocês, né? E aqui eu ainda frisei em vermelho, porque algumas vezes o que acontece nos problemas de combinação? O problema acaba sendo um pouco mais longo e você acaba perdendo o foco na hora de você saber o que tem e o que não tem que fazer. Então, o que eu fiz? Eu frisei aqui a frase onde ele fala sobre a fileira de trás, onde nós temos os 5 homens e uma mulher. E ainda grifei também a parte que ele pergunta, pensando nas pessoas desta fileira, que é na fileira de trás, né? De quantas maneiras elas vão poder trocar de posição. Muito bem. Então, na fileira de trás, nós temos 5 homens mais uma mulher, 6 pessoas. Então, a nossa permutação vai ser o 6 fatorial. E, de fato, nós já fizemos essa continha hoje. Vamos repetir para quem ainda não entendeu. Começa no próprio 6 e vai multiplicando pelos números anteriores a eles, sem faltar nenhum, até chegar no número 1. E agora multiplica. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. 720 vezes 1, 720 novamente. E aí, entenderam? Clareou? Tomara que sim. Então, pessoal, por favor, coloque a resolução da atividade 3 para eles, para quem quiser tirar um print. Ok até aí, pessoal? Muito bem. Então, preste atenção agora. Vocês lembram que na aula passada nós fizemos aqueles anagramas? Opa, anagrama? Quem lembra o que é anagrama? Anagrama é formar
palavras com todas as letras de uma palavra dada, desde que uma seja diferente da outra, certo? Muito bem. E por que eu estou frisando isso? Porque nós aprendemos como fazer os anagramas das palavras que possuem letras repetidas. Lembra? A gente montava uma fração, no numerador colocava as possibilidades do total das letras da palavra e a gente dividia na parte de baixo pelas possibilidades das letras repetidas. Muito bem. Eu vou usar este mesmo raciocínio para explicar para vocês agora a permutação com elementos repetidos. Quando os elementos estiverem repetidos dentro do conjunto, nós também vamos ter que efetuar uma divisão. Tá vendo esse traço aqui? Muito bem. Então, em cima eu vou ter o fatorial do total de elementos do conjunto. E embaixo eu vou dividir pelo fatorial das quantidades repetidas. Não importa quantas são. Pode até ser uma só, certo? O que eu não posso esquecer é que eu tenho que dividir por quem repete. Também fatorial. Bom, vamos ver na prática como que é? Então, por favor, próximo slide. Vamos para o exemplo 2. Muito bem. No exemplo 2, está dizendo o seguinte: de quantas maneiras podemos empilhar 7 livros, sabendo que há 3 deles exatamente iguais? Muito bem. Então vamos lá, pessoal, pensando. Se nós temos 7 livros, esse aqui é o nosso N? É o nosso N. E se tem 3 deles exatamente iguais, você concorda que esse aqui é quem está repetindo? Ótimo. Então, a nossa permutação... Por favor, coloca essa tela para mim. Então, a nossa permutação vai ser, em cima, o 7 fatorial, porque eu tenho 7 livros. E embaixo, eu vou tirar os 3 repetidos. Então, 3 fatorial. Certo? Muito bem. Eu tenho várias formas de resolver essa continha. Uma delas é desenvolvendo os 2 fatoriais. Então, no numerador, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E embaixo, 3 vezes 2 vezes 1. Aí, eu posso efetuar toda a multiplicação e depois simplificar, ou eu já posso simplificar neste momento. Vou cortar o 1 com 1, o 2 com 2 e o 3 com 3. E vai sobrar 7 vezes 6 vezes 5, ok? Vezes 4, isso. Mas, antes de terminar essa multiplicação, eu quero te mostrar uma outra forma de você resolver, que até você vai economizar tempo. Quer ver? Preste atenção. Eu vou pegar a mesma continha e eu vou observar uma coisa. Tá vendo que esses números que nós cancelamos, do 3 vezes 2 vezes 1, é exatamente o 3 fatorial? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou desenvolver o 7 fatorial e vou parar nesta continha no 3 fatorial. E vou deixar o 3 fatorial também embaixo. Porque se eu estou multiplicando e dividindo pelo mesmo número, nós podemos simplificar. Então, eu simplifico neste momento do fatorial e, é claro, vai sobrar a mesma conta para fazer. Tá vendo? Ó, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. E aí, a gente pode multiplicar. 7 vezes 6, 42. 42 vezes 5. Se eu não sei de cor, faço a continha. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 4, 20, mais 1, 21. E agora vou multiplicar pelo 4. 210 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 2, 8. Então, 840. É claro que se você multiplicar na parte de cima, vai dar a mesma coisa. Certo? Muito bem. Então, pessoal, o objetivo aqui foi mostrar para vocês que você pode resolver
esta conta de duas formas e que você chega na mesma resposta. E aí, vocês entenderam? Será que entenderam direitinho? Já deram um print na tela? Ótimo! Muito bem. Então, pessoal, agora tem uma atividade. Vamos então ver essa atividade? Atividade 4. Na atividade 4, diz o seguinte: a loteria esportiva tem por objetivo prever resultados de jogos de futebol. Aí os meninos gostaram, hein? Algumas meninas também. Eu também. Ao preencher um cartão da loteria esportiva, Fabiana optou pelas seguintes marcações: 4 times na coluna 1, 6 times na coluna do meio, que é o empate, e 3 times na coluna 2. A pergunta é: de quantas maneiras distintas Fabiana poderá marcar o cartão? Então, essa loteria esportiva, ela é um jogo bastante antigo no Brasil. Se vocês perguntarem lá para o seu avô, para o seu pai, se for um pouco mais velho assim que nem eu, ele vai lembrar que é o jogo da zebrinha que passava na televisão. Muito bem. Mas o que eu quero aqui passar para vocês é a permutação com repetição, certo? Então, observem que ela vai marcar 4 times na coluna 1, 6 na do meio e 3 na 2. Quantas marcações ela vai fazer no total, pessoal? Então você tem o total de marcações. E você tem as repetições também para tirar? Então você já sabe o que você tem que fazer, né? Muito bem. Professora Roberta, quanto tempo para este chat? Olha, professora Inês, como eles vão ter que fazer a conta em cima, a conta embaixo, simplificar, 3 minutos. Muito bem, então daqui 3 minutos voltamos. Capricha, pessoal. Voltamos antes do chat. Por quê? Eu percebi que vocês não estão conseguindo fazer, porque vocês acho que não entenderam muito bem a ideia. Então a professora Inês decidiu fazer junto com vocês. Então, pessoal, vamos prestar atenção para aprender direitinho. Vamos lá, professora Inês? Vamos. Pessoal, aqui comigo, preste atenção. Olha lá, coluna 1, 4 opções que a Fabiana ia marcar. Empate, 6 opções e coluna 2, 3. No total, 6 mais 4, 10, com 3, ela ia fazer 13 marcações no cartão da Loteria Federal, correto? Ótimo. Então, essas quantidades nas mesmas colunas são as nossas repetições. Então, a nossa permutação vai ficar o total em cima, que são as 13 marcações, e embaixo eu vou tirar os fatoriais do que pode repetir. Então, na coluna 1, 4 vezes. Então, 4 fatorial. Na coluna 2, deixa eu apagar isso aqui que está atrapalhando. Na coluna 2, 6 fatorial. E na coluna 2, 3 fatorial. Muito bem. Agora, nós temos que fazer esta continha, que é uma conta meio grande, né? Muito bem. Então, eu vou escolher o seguinte. Tá vendo que embaixo o meu maior fatorial é o número 6?
Então, eu vou desenvolver o numerador até o 6 fatorial. 13 vezes 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 fatorial. Embaixo, eu vou desenvolver o 4 e o 3 e vou deixar o 6 fatorial. Então, 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O 6 fatorial permanece 6 fatorial, porque eu vou simplificar com o de cima. E vou desenvolver o 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Agora é questão de simplificar. Mas se você não gostar de simplificar, você vai multiplicar tudo que está em cima, depois tudo que está embaixo e dividir um pelo outro. Eu prefiro simplificar. Então, olha, já vou cortar o 6 fatorial. E agora, eu vou ver as multiplicações embaixo, o que é mais fácil. Por exemplo, olha, 4 vezes 3 não dá 12? Então, eu vou cortar com 12 de cima. Muito bem. Aí, eu tenho aqui o 3 e o 9 não são múltiplos, estão na mesma tabuada? Então, eu vou simplificar. E aí, aqui em cima vai sobrar 3, porque 3 vezes 3 é 9. Vou fazer a mesma coisa com o, olha, 2 vezes 2, não dá 4? Esses daqui eu não posso simplificar com 8, e aí sobra 2, porque 4 vezes 2 dá 8. Aí eu tenho que ver o que sobrou. Então, vamos lá. Sobrou 13 vezes 11, vezes 10, vezes 3, vezes 2, vezes 7, que vai dar um numerozão. Muito bem. Então, vamos começar a fazer a continha. 13 vezes 11. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Então, aqui 3, 4, 1. Então, aqui eu tenho 143. Vezes 10 é fácil, né, gente? É só colocar um zero. Então, eu vou ter 1.430. Então, agora eu vou multiplicar pelo 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. Então, eu vou ter 4.290. Agora, eu tenho que multiplicar pelo 2. Então, vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E 2 vezes 4, 8. Então, eu vou ter 8.580. E agora, finalmente, vou fazer a multiplicação pelo número 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 8, 56 vão 5. 7 vezes 5, 35 mais 5, 40 vão 4. 7 vezes 8, 56. Mais 4, 60. Gente, olha que número enorme. Então, nós vamos ter 60.060 possibilidades diferentes para preencher esse cartão da loteria. E agora, deu para entender, pessoal? Espero que sim. Bom, nós teríamos mais uma atividade, mas como o nosso tempo está terminando, eu apenas vou mostrar a atividade para vocês e depois vocês discutem lá com os seus professores, certo? Então, a atividade 5 para eles. A atividade diz o seguinte: em um torneio de futebol, o time Asas obteve 7 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Certo, pessoal? De quantas maneiras distintas esses resultados podem ter ocorrido? Muito bem. A dica aqui é total 6 mais 2 mais 7. Então, ele tem 15 partidas no total. E no denominador, nós teremos as partes repetidas. Por favor, põe o slide da resolução para eles, que aí, lá em casa, vocês poderão ver com os seus professores. Olha que número grande deu, pessoal. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? E eu vejo vocês na próxima aula. Professora Roberta?
Pessoal, não esqueçam de avaliar a nossa aula. Então, por favor, o QR Code e o link. Entrem lá na data de hoje e falem lá se você gostou, o que pode melhorar, para a gente melhorar cada dia mais, tá bom? Tchau, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.